Pedro Neves de Sousa. Que é advogado e, portanto, está aqui também para nos ajudar a falar desta legalização do marfim. Portanto, se tivermos marfim em casa, temos que o legalizar? Temos que começar pelo início. Então. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Obrigado, Pedro. Obrigada. Depois, dizer o seguinte, nos anos 60, anos 70, começou a haver uma consciência relativamente ao ambiente e àquilo que era a extinção de espécies, nomeadamente animais. E então o que aconteceu foi que em 1973 foi celebrada uma convenção internacional, que é designada como a Convenção de Washington, porque foi celebrada exatamente Em Washington, que prevê o quê? Prevê determinadas medidas relativas ao comércio internacional de plantas e de animais e que pretende proteger não só essas plantas e animais, mas também o que sai ou que é extraído dessas plantas ou desses animais. Portugal assinou, então, E esse Portugal tratado. assinou em 1980. Apenas em 1980. Mas, entretanto, Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia. Certo. E na Comunidade Económica Europeia encontrou regras ainda mais apertadas do que essa Convenção. Portanto, Portugal hoje tem que obedecer à Convenção Internacional de Washington e tem também que obedecer às normas comunitárias. Só uma pequena à parte, todos os Estados-membros da União Europeia subscreveram esta Convenção internacional. Mas de que é que nós estamos a falar? Porque falamos aqui de marfim e se colocarmos isto em juridiquês, depois quem está lá em casa não nos percebe. Sim, O que está em causa aqui tem a ver com o seguinte, tem a ver com corais, tem a ver com marfim, tem a ver com rinocerontes, ou peças de rinocerontes. Sim, Tem a ver com determinados animais cuja proibição em Portugal, a partir de 1990, existiu, por exemplo, relativamente a crocodilos. Um português não pode ter um crocodilo em casa. Alguém que vai passar férias, por exemplo, a Cabo Verde, não pode trazer um macaco, por muito simpáticos os macaquinhos lá É um sejam. papagaio. Se por acaso isso acontecer e algum português, por exemplo, for de férias e trouxer um animal ou trouxer uma dessas peças que estão catalogadas nessa convenção e não estiver autorizado para o fazer, incorre em contraordenações. E essas contraordenações, para pessoas singulares, vão dos 75 euros até aos 2.500 euros. E para pessoas coletivas, muitas vezes estamos a falar de importação, este valor pode ascender a 30 mil euros. Conclusão, a brincadeira pode sair cara e, neste caso, o desconhecimento da lei pode sair caro. O que é que tem que ser feito? E também não pode ser alegado o desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei não Já toda a gente aproveita. sabe. Não Não aproveita. existe. Todos temos de ser um bocadinho advogados. Não existe. Sim. Exatamente. E, portanto, o que é necessário fazer, e a Ana irá explicar isso, porque na prática faz isso todas as semanas, o que vai fazer é o seguinte, um português que tenha marfim, e falamos há bocadinho dos retornados que vieram nos anos 70, onde Portugal ainda nem sequer estava obrigado a este tipo de regras, e trouxeram determinadas peças. O que é que eles tinham que fazer, ou o que é que têm que fazer se hoje quiserem ter essas peças? Ter essas peças legais. Legais, para não incorrerem em nenhuma contraordenação e não terem problema rigorosamente nenhum. Têm que obter um certificado e esse certificado é obtido junto de uma entidade administrativa, que é o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que é quem certifica este tipo de situações. Mas para isso, e na prática, a Ana está aqui também Então, Ana, para vamos nos dar admitir uma que alguém explicação. surgiu com uma destas peças. Quando se fala, normalmente fala-se ou em empresas, portanto, os chamados dentes de marfim, ou muitas vezes pode ser em peças trabalhadas, ou peças de tartaruga, ou corais. Portanto, há uma série de espécies com vários graus. Portanto, aquilo que as pessoas têm que fazer será uma situação muito simples. Um pormenor importante. Até os próprios móveis que têm aplicações de marfim têm que ser legalizados. Sim. Portanto, mas isto... Por acaso não me tinha lembrado, mas é verdade. Há móveis que seja, peças trabalhadas, peças... Pormenores de joias, com pormenores de marfim. E também. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a santa que eu tenho ainda ao português é do século XVIII e tal. É uma antiguidade, tem que ser certificada. Talheres, por exemplo. Tudo, tem que ser tudo certificado. Colares, também há colares? Também, tem que ser tudo certificado. Aquilo que é importante também as pessoas perceberem é que, assim, eu acredito que muitos dos nossos telespectadores tenham em casa estas peças e nem saibam. Para ser aquela dor de barriga um dia, quando acontece alguma coisa, eu pego nisto e vendo. Só que para vender é preciso fazer este processo. Que esteja legal. Exatamente. Não será mais do que uma coisa mais ou menos dentro deste género. O que é preciso? É um formulário. É o formulário. Digamos que é o bilhete de identidade da peça. Então as pessoas têm que terem atenção ao seguinte, têm que preencher o formulário, que é o pedido de certificado dessa peça, têm que tirar 2 fotografias que sejam de qualidade, de uma única peça, portanto, por peça. Tem que ser um certificado para cada peça. Exatamente, para conseguirem identificar exatamente o espécime que se trata é esse certificado, a dimensão, o peso, são fatores a ter sempre em conta. Depois, aqui é onde pode ser mais complicado, que é incluir declarações de 2 testemunhas que, sob compromisso de honra,
atestam a legalidade da aquisição daquela peça. Já percebi. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a pessoa tem que ter duas testemunhas que não sejam parentes diretos, que atestem que realmente aquilo foi adquirido há mais de 40 anos. Caso isso não aconteça, que é o grande problema da maior parte das pessoas, tenha que se dirigir a um leiloeiro, a um antiquário, a alguém que seja da área. Por exemplo, que passe podem ir ter contigo. comigo Por ou exemplo, com ou outra outro pessoa leiloeiro. Claro, que esteja nesta área, sim. que ateste a antiguidade da peça e que passe uma declaração em papel timbrado ou carimbado sobre isso. Hoje em dia já é mais fácil porque existe uma plataforma online onde se pode submeter.